Todo mundo pode cair, menos eu, né? Já voltei. Tivemos alguma intercorrência aí que o Facebook me cortou. Então, continuando, chamando todo mundo para cá de novo, esperando todo mundo chegar. A gente estava finalizando aqui com a pergunta do Christian, falando sobre as questões relacionadas ao Comitê de Hemotransfusão, que eu estava falando justamente... Bem-vindo, Andrés, de novo. Estava falando justamente, não adianta o Comitê de Hemotransfusão apenas disponibilizar documentos e não gerenciar a adesão a esses protocolos todos que são disponibilizados, tá? Então, a gente precisa adequá-los ao perfil de paciente que a gente vem atendendo, mais críticos, menos críticos, adultos, neonatais, enfim. Adaptar protocolos de acordo com recomendações da Anvisa, né? Então, por exemplo, será que o banco de sangue tal não está executando o NAT, né? Que é uma prova importante aí, antes da hemotransfusão? Será que os indicadores do banco de sangue estão ok? Então, essa comissão ela tem muito trabalho e ela precisa incessantemente estar capacitando os médicos, principalmente médicos novos, médicos cooperados, que muitas vezes não sabem que esses manuais existem, que esses protocolos existem e acabam não cumprindo por desconhecimento, não porque eles não queriam cumprir, tá? Então, a gente precisa efetivamente, Christian, respondendo, garantir que os comitês sejam mais atuantes e tenham medidas mais preventivas do que corretivas, tá? E efetivamente tenham um calendário de reuniões adequado, com periodicidades adequadas e envolvam mais médicos e mais equipe multiprofissional nas discussões, porque o que a gente vê hoje é uma comissão de hemoterapia composta por, muitas vezes, 2 médicos e alguém do banco de sangue. Então, assim, muitas vezes são pessoas que se reúnem e não têm braços para conter todas as demandas que são necessárias e acaba se não envolvendo outros médicos nas discussões, tá? Então, principalmente o médico, que é quem indica, o hemocomponente tem que estar muito envolvido. E lembrar também das questões aí de consentimento à hemotransfusão, né? Temos aí a questão clássica da hemotransfusão em testemunhas de Jeová, né, ou qualquer outro tipo de religião ou crença, tribos indígenas, enfim. O paciente ele tem o direito de consentir ou não nessa hemotransfusão e para aqueles casos de emergência, para aqueles casos em que a equipe decide realizar a hemotransfusão sem o consentimento, tem que existir regras rígidas e bem claras de cada organização quanto às questões éticas e jurídicas e de segurança e de cuidado centrado no paciente relacionadas a essas condutas, ok? Então, o paciente ele tem direitos sim de escolher, mas muitas vezes em casos emergenciais é a equipe quem decide e isso tem que ser respeitado, tá bom? Mas aí cada organização vai definir suas diretrizes baseadas aí também em diretrizes maiores de CFM e outras legislações, tá bom? A Terciane é de Belém do Pará. Obrigada por mais conhecimentos. Que bom, Belém participando aqui. Terciane, fico muito feliz. Metade da equipe, metade dos profissionais voltou aqui já para o nosso Facebook Live, que eu tive que recomeçar, não sei por que deu errado. Simplesmente o vídeo se encerrou antes de eu pedir. Enfim, gente, olha quantos pontos de risco a gente falou em uma única pergunta, que foi a da Priscila Freire. Alexia, você acha que a avaliação da hemoterapia, da indicação da transfusão, ajuda no uso racional de sangue? Muito, Cláudia. Eu falei isso um pouquinho antes de você chegar, né? Essa avaliação, o ideal é que ela fosse realizada antes, né? No momento da liberação dessa bolsa e não postumamente, às vezes uma vez por mês, no fechamento de indicadores, né? Por quê? Porque é ali que a gente consegue muitas vezes bloquear uma bolsa de sangue que não deveria ter sido hemotransfundida. Mas, na iminência dessa instituição não prover, né, de recursos, não ter recursos para realizar essa avaliação do médico hemoterapeuta antes, minimamente a gente tem que ter uma equipe multiprofissional do próprio banco de sangue, como farmacêuticos, biomédicos, etc., que tenham critérios muito bem definidos para avaliar essa indicação transfusional de uma maneira mais macro, tá bom? E aí, obviamente, avaliação de indicadores, avaliação dos resultados e não só avaliar, criticar e finalizar ali. Depois que eu critiquei, eu tenho que tomar ação. Então, qual é o meu problema hoje? O problema é a equipe de cirurgia geral que não está aderindo, é a equipe de obstetrícia, onde estão os problemas e onde é que pontualmente a gente vai agir, tá? Não adianta agir de maneira macro, institucional e filosófica o tempo todo. A gente precisa ser certeiro
na energia que a gente está dispensando para garantir o uso racional de hemocomponentes, que é o foco total do gerenciamento de riscos aí em hemotransfusão. Falei, hein? Ô, louco! Protocolos de indicação para transfusão, isso aí. Eles têm que ser a diretriz, o paralelo para avaliação das solicitações. Leandro coloca aqui um link. Quem desejar se aprofundar sobre gestão de riscos, acesse eugestorderiscos.com.br. Falei tudo errado. Vanessa voltou aqui. Vanessa, e não se esqueçam, amanhã, na nossa live de amanhã, vocês têm que estar lá dentro do grupo de geração de excelência, tá? Vou pedir também pro Leandro colocar aqui o link do grupo para quem ainda não se cadastrou, para quem ainda não é membro do nosso grupo fechado, que é um grupo onde a gente discute mais ali pontuadamente questões de gerenciamento de riscos e segurança do paciente o tempo todo, tá? Então, vou pedir pro Leandro colocar aqui o link do grupo de geração de excelência e espero vocês, então, amanhã lá no grupo pra gente, então, falar sobre temas específicos, entrevistas, que é o que a gente vai ter toda quinta-feira, tá bom? Então, para quem chegou agora, como a Lúcia, seja bem-vinda. Não esquecer, toda segunda-feira, então, a gente tem o Atua Libes, onde eu vou abordar o resumo da semana anterior, que foi bem bacana, a gente fez isso segunda-feira. Toda quarta-feira, como hoje, eu capto uma pergunta de dos nossos membros aqui, seja do Facebook do IBS, seja do Grupo Geração de Excelência ou outras fontes de comunicação. E toda quinta-feira eu vou falar no IBS Discute ou de um tema muito específico ou fazer uma entrevista com alguém aí de impacto que fale sobre segurança do paciente, acreditação, qualidade, que é tudo aquilo que a gente deseja. Beleza? Obrigada, Alex e Ibs, Ana Estela, Mônica Pinheiro chegando, enfim. Depois a gente, na hora de publicar esse vídeo, a gente vai juntar as duas partes para que isso fique mais coerente, tá bom? Gente, obrigada. Quem gostou, manda um coraçãozinho, por favor. E a gente se encontra, então, amanhã, falando no IBS Discute, tá bom? Obrigada, um abraço. Tchau, tchau.